Salve Maria Santíssima! Bom dia! Hoje, dia 13 de agosto de 2020, numa quinta-feira abençoada, nós vamos meditar sobre o Santo Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. E começa assim: Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar as contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor deixou-lhe ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou na garganta e quase estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés, pediu-lhe: Dai-me um prazo, e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei todas as dívidas, porque me suplicastes. Devias tu também compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolarizado, entregou aos algozes até que pagasse todas as suas dívidas. Assim vos tratará o meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o seu coração. Após esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, essa parábola do servo cruel, ela é muito clara sobre as consequências de não ser tão misericordioso quanto Deus é conosco. E essa meditação de hoje começa com Pedro questionando Jesus quantas vezes deveria perdoar. Pedro com aquela vontade de fazer a vontade de Jesus, Pedro com aquela vontade de agir corretamente, agir de uma forma da qual aqueles que são convertidos, devem viver. Ele questiona Jesus. Ele vai perguntar para Jesus, diretamente a Jesus, e Jesus vai e responde: até 70 vezes 7. Esse 7 que significa a perfeição, a sabedoria, o infinito, é o que Jesus quer dizer para Pedro. Pedro, perdoe infinitas vezes, quantas vezes for necessário. Não existe limites para o perdão. E aí Jesus vai explicar de forma mais profunda, utilizando uma parábola. E nessa parábola eu gostaria de destacar algumas informações para nós entendermos e, no mínimo, passarmos até a consciência do quanto Deus é misericordioso conosco. E olha só que interessante. A dívida desse servo, quando ele vai se apresentar diante do Senhor dele,
A Bíblia fala de forma muito clara 10 mil talentos. 10 mil talentos é interessante, equivale, né, aqui no rodapézinho está escrito, eu acho interessante, equivale ao pé da letra, né, 350 mil quilos, né, ou seja, 350 toneladas de ouro ou prata. Então, olha, aí eu quero usar o exemplo aqui do ouro. A cotação, por exemplo, no dia fechou hoje do ouro, o grama do ouro a R$ 3,40. R$ 3,40, 1 grama. Para 1 quilo a gente precisa de 1.000 gramas. Então, ou seja, 1.000 gramas, 1 quilo de talentos equivale a 340.480 reais. Olhando aqui a minha cola. Ou seja, se fôssemos converter esses 10 mil talentos hoje, significa o quê? 350 mil quilos equivale a 119 bilhões de reais. Fiz até uma colinha, olha aí, para você ver quantos zeros, né? Naquela época, pergunto a vocês, quem tinha tanta riqueza? Quem poderia ter tamanha quantidade de valor disponível para pagar uma dívida? Né? Olha, eu gosto de fazer essa comparação porque o Senhor revela nessa parábola, ou seja, dívidas impagáveis, né? O Senhor é capaz de perdoar, ou seja, pecados, né, dos quais nós mesmos às vezes somos incapazes de nos perdoar, o Senhor é capaz de perdoar. E é interessante que esse perdão, ele nasce a partir do momento que aquele servo, consciente que era incapaz de pagar, sabendo que estava em risco, o que estava em jogo? Ele não pagar, ele perder seus bens, perder os seus filhos e perder a sua esposa e a sua própria liberdade como homem também. E isso fez com que ele suplicasse ao Senhor, né? Então, ou seja, aqui fala que ele se prostrou diante do Senhor para poder pedir perdão ou então um adiamento para que ele pudesse pagar essa dívida. Compadecido, ou seja, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, esse Senhor perdoa, né? Então, ou seja, a atitude normal que nós esperávamos que ele tivesse é que ele também fosse tão misericordioso como o Senhor foi com ele, né? O seu Senhor. Por quê? Porque assim, é o mínimo, né? É o mínimo. E a palavra ela é muito clara que fala assim, ó: cheio de compaixão, o Senhor deixou ir embora, perdoando-lhe a dívida. Perdoou a dívida. Ele não nos deu um tempo, ele simplesmente perdoou, né? Ou seja, e qual foi a reação? Qual foi a consequência? Como esse servo agiu depois? De uma maneira totalmente contrária, né? De uma maneira totalmente equivocada. Em que sentido? Ele não replicou, ele não transbordou a compaixão da qual ele foi beneficiado. Muito pelo contrário, ele se deixou agir pelo ódio, pelo rancor, pela raiva. E a gente vai entender aqui o que acontece quando nós nos deixamos sentir ódio, raiva e rancor. Um companheiro dele devia muito menos, 100 denários, né? Que se a gente fosse converter, 100 denários, 6 mil, até anotei aqui, um talento equivale a 6 mil denários. O Senhor perdoou, né, desse servo mau 350, né, 10 mil denários, perdoou 10 mil denários. Ou seja, um denáriozinho só perdoou 10 mil talentos. 10 mil talentos é muito, muito, muito superior a 100 denários. Porque umzinho, viu? Um talento é igual a 6 mil denários.
Olha só que incoerência por parte desse servo mau. E esse servo mau, tendo essa atitude arrogante de brigar, de enforcar, de jogar o seu companheiro na prisão por conta de uma dívida tão pequena, revoltou aqueles outros que estavam ali, vendo aquela cena, vendo aquela situação, e foram lá e falaram: ó, Senhor, o servo mau fez isso, isso e isso. E o Senhor o chamou novamente, e o que faz? E o pune por conta disso. Então, ou seja, a consequência da falta de perdão, do ódio, da raiva, né? Ela é interessante, que eu até fiz a anotação aqui, nos faz verdadeiras vítimas do próprio ódio, né? Ou seja, a própria vítima do ódio, da falta de perdão e do rancor é aquele que não perdoa. E está muito claro exatamente nessa parábola, né, do servo mau. E indo mais à frente, é interessante porque assim, o convite que o Senhor nos faz é exatamente ter consciência da capacidade, né, e da liberdade que Ele tem de nos perdoar. E que nós possamos também perdoar de maneira fácil, dar testemunho. O testemunho que esse servo mau deu foi um testemunho ruim, né? Tanto é que os outros ficaram totalmente inconformados com a reação dele, com a ação desse servo mau. Mas a ação dele teve consequências, porque foi movido pelo ódio, pelo rancor e pela falta de compaixão. A incapacidade de perdoar faz vítima não só aquele que precisa do perdão, mas aquele também que precisa perdoar. Então, é muito sábio da nossa parte ter esta consciência. E para finalizar, gostaria até de partilhar com vocês algo interessante que me veio muita consciência na preparação dessa partilha. O André de 5, 10, 15 anos atrás tinha uma dificuldade imensa de perdoar comparado a esse André de hoje, que ainda tem. Mas uma reflexão que me fez querer partilhar com todos é o seguinte: quando mais consciência nós temos dos nossos pecados, das nossas falhas, e o Senhor é tão misericordioso conosco, automaticamente a gente passa a ter uma capacidade maior também de perdoar. Olha que interessante. Ou seja, a busca pela intimidade do Senhor, a busca por estar na presença do Senhor, como consequência, tem essa consciência para poder nos fazer também misericordiosos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com vocês.